Segurança. Hoje no nosso episódio a gente vai estar falando sobre segurança contra incêndio, também com um pouquinho de segurança do trabalho dentro de setores como shoppings. Hoje nós trouxemos aqui um entrevistado, Neger. Tudo bem, pessoal? Eu fico muito contente de receber o convite para falar um pouco desse tema que está se espalhando e é de extrema importância a gente ter esse bate-papo, levar informação utilizando a internet para chegar em mais pessoas hoje em dia. Então a gente vai conversar sobre esse tema hoje com o Emanuel. Bem, galera, pessoal que já acompanha o Pod Segurança, né, cansado de saber, mas para aqueles que estão chegando aí, né, Pod Segurança, ele é um podcast dedicado a falar sobre segurança do trabalho, prevenção contra incêndio e segurança contra incêndio, quanto também a parte de segurança ambiental. Bem, mas chega de enrolação, né, Neja? Vamos para o nosso episódio de hoje, que é o mais interessante. Neger, com esta questão, né, de segurança contra incêndio dentro de shoppings, né, o que traz maior preocupação hoje? A gente toma cuidado com diversos setores, né? Antes da ocorrência acontecer, a gente já está se preocupando com a pessoa não ter essa dúvida do que o bombeiro faz. Um item que eu tenho batido muito na tecla é levar informação de quando acontece essas situações mais graves, desde um incêndio, um atendimento mais sério que teve. Hoje em dia o pessoal tem a mentalidade que fale só da prevenção e não dessas coisas graves que acontecem. Eu gosto muito de que a pessoa saiba disso, porque além da gente bater na tecla ali da prevenção, de tudo, se acontecer, a minha equipe está preparada, o pessoal já foi atrás de informação, já participou de ocorrências que aconteceram diversos cenários ali, então para ela não ficar só naquela insegurança, né, seja alguém já teve um parente que presenciou algo, que a pessoa tenha certeza que existe um pessoal trabalhando por trás ali, preocupado com uma ocorrência simples de uma pessoa que teve uma crise de ansiedade, até o caso de um incêndio mesmo, né, que realmente acontece. O pessoal preocupa muito e que não chega essa informação na população, né? Aqui tá tudo bem o cenário. Tá, para não acabar fazendo aquele pânico, né, na população do shopping, como é uma grande circulação de pessoas. Muita gente passa na região, acontece diversos cenários. Levar a informação para o pessoal também não achar que em um shopping pode acontecer só uma queda da própria altura, né? Uma queda de PA ali de alguma pessoa de mais idade. Muito pelo contrário. Eu já participei com o Emanuel aqui, já desde 2017, ali a gente corria em volta das escolas aqui em Sumaré, tudo aquilo ali eu ficava observando. Então, assim, o que tem na região que você trabalha? Você se preocupar com isso. Eu estou aqui no meu posto, mas minha cabeça não pode estar presa só aqui no ambiente que eu trabalho. Se tiver uma queimadura no ambiente que eu trabalho, vou atender, beleza, mas tem um hospital mais perto que atende queimados aqui. Então, expandir a nossa mentalidade fora da sua ocorrência, né? Que o bombeiro, a pessoa que está ali atuando na prevenção, tem ideia do que está acontecendo ao redor da gente. Às vezes você está preocupado só com a vítima ali, mas ela tem um parente, né, é uma criança que está junto ali. Então, se você focar só na pessoa que você está atendendo, você tem que ter essa visão do cenário para que, vamos tranquilizar a criança que está junto, vamos trocar essa informação, você vai ganhar a ocorrência nessa situação, né? Que bacana. Estabilizando todo o ambiente que você está atendendo ali. Que bacana. Pessoal, isso que o Neger está falando é bastante interessante, né? Porque quando a gente fala segurança contra incêndio, né? Tem dois cenários sempre que envoltam em cima desse termo, né? Primeiro cenário, né? O que ele esclareceu para a gente é a segurança de prevenção contra incêndio, né? Que essa é a ideia que o Neger quis trazer, que a ideia central é prevenir antes que alguma coisa venha a acontecer, né? Só que também, para complementar isso, nós dizemos que também tem a questão da segurança de proteção contra incêndio, né? Então, Manuel, tem diferença? Tem. Então, a prevenção é igual o Neger citou pra gente, a gente lá orientar a população, ficar ali, né, em cima, fazer um checklist, então tudo isso, treinamentos, capacitação, entra tudo como prevenção. Já quando a gente começa a falar sobre proteção contra incêndio, né, ela já começa a falar ali já no
tático no dia a dia, né? Aconteceu um princípio de incêndio, o que nós vamos fazer, né? Uma queda de pressão, entre outras coisas, ou seja, o procedimento interno. Conhecer o material. Exatamente. Aí, quando junta com esses dois, né? Na situação ali, a gente diz que no cenário total nós tivemos a segurança contra incêndio, né? Então, um universo de segurança contra incêndio, todo mundo pensa assim, é só apagar fogo. Não é bem assim, né? Tem muita coisa envolvida. E, né, já quando tem essa questão, né, de atuação na proteção contra incêndio, nós temos também muita questão do plano de emergência interno. Cara, eu imagino que um cenário de um shopping, o plano de emergência interno ele é muito complexo, né? Envolve, além da quantidade de pessoas que passa na região ali por dia, a gente usa essa parte, eu falei, de criar cenários, simular ocorrências que ainda não teve, repetir ocorrências que a gente já teve. Então, aí vai desde o bombeiro ter essa curiosidade de conhecer o material que ele tem, conhecer o piso que ele está ali, conhecer o contorno. Às vezes acontece acidente até ali fora, a gente acaba atendendo o pessoal. Às vezes a viatura do bombeiro, um exemplo, deu um incêndio grande, de grande proporção no local. Vai chegar a viatura de fora do bombeiro. O bombeiro vai questionar, você conhece a planta? O pessoal daqui é treinado para isso? As rotas de fuga? Então, assim, não esperar acontecer mesmo. Então, anda bastante no local, instrui o pessoal. A gente dá treinamento para segurança quase todo final de semana. Então, a gente simula desde ali, né, o APH com o pessoal, ocorrências mais sérias, de conhecer as rotas de fuga, né? Então a gente está muito próximo deles, está sempre falando para eles, não precisa esperar o dia do treinamento. Chega na gente, eu tenho dúvidas de tal equipamento, o que vocês fazem nessa situação, né? Então a gente está sempre ali comunicando o pessoal bem próximo deles para levar o exemplo da prevenção, mas também da ocorrência, o que fazer, né? O bombeiro vai questionar, tem localização que as viaturas podem se posicionar, ele não pode parar com um caminhão pesado daquele em qualquer local. Então, essas informações, você facilita o atendimento não só seu, né? Precisa dessa comunicação mesmo, né? De trocar informação com outras pessoas, dar exemplo de tudo. Aonde chegar essa informação, ela for compartilhada, quando acontecer a crise, o pessoal ali vai resolver. Então, todo mundo vai estar mais seguro para pegar um equipamento, né? A área da segurança também, a gente não fala só dos bombeiros, a gente está engatinhando na área, né? Por mais que você busque informação, as coisas se atualizam, tudo vai fluindo conforme você vai multiplicando a informação. Então, tá próximo de outros setores da empresa que você trabalha ali, conversar com o pessoal da segurança. A gente, bombeiro, precisa buscar conhecimento, não se acomodar no piso que ele tá, né? Pode acontecer de pessoas, meu posto aqui não tem muita ocorrência. Cara, busca informação, assim, para vocês terem ideia da complexidade, quando teve o curso de abordagem tentativa de suicídio em São Paulo só com bombeiro militar, esse curso levou 10 anos para ele ficar pronto, o pessoal está sempre se atualizando, psicólogos estão participando com o bombeiro, então olha a junção das coisas. Não só a parte estática ali, né, de tirar a pessoa de cima da ponte, mas tá usando informação com o pessoal da psicologia. Então, assim, o ser humano precisa estar sempre buscando informações, né? Então, desde do posto que você está trabalhando, conhecer o pessoal que trabalha com você, né? Levar... praticar também. Às vezes eu estou no meu horário de almoço, mas eu gosto muito da área, eu creio que a maioria também que está assistindo isso aí gosta da área, está buscando informações. Então, vai lá, fuça o seu equipamento, checa todo dia, equipamentos são novos, a gente usa muito, mas todo dia vai lá. A questão que a gente vê também, a gente tem muitos bombeiros que falam assim, cara, estou com dificuldade para conseguir uma vaga num posto bacana. Às vezes você está preocupado tanto com o seu currículo ali só, mas a pessoa quer isso, quer uma proatividade, que você module bem no HT do posto que você está, né? Que você tenha apareça mesmo para o pessoal, comunica. Então, assim, expande muito do que o pessoal imagina. Eu também tenho bastante projeto para mostrar para os bombeiros. A gente está engatinhando na área, mas a gente já pegou muita ocorrência séria, né? De complexidade. Então, eu não quero que isso fique comigo. Eu resolvi lá, né, legal, a equipe de vocês resolveu. Não, eu quero que outros bombeiros já se antecipem, já tenham a ideia do que pode acontecer, para quando ele for desde uma entrevista ali com o gestor, com alguém, por mais que ele esteja iniciando, ele já tem ideia, ele já está procurando. Às vezes a gente tem dificuldade para colocar alguém no posto com a gente lá mesmo. Quantas entrevistas fizeram, o pessoal vai lá e você vê que o pessoal fica meio receioso pela quantidade de ocorrências. Então, você buscando informação, você vai se preparando aos poucos, né, para o pessoal ver que pode confiar na pessoa, né. Então, o dia a dia mesmo, né. Então,
A gente quer ser bem participativo e levar essa informação para as pessoas do dia a dia, da complexidade que é a área do atendimento, da prevenção. Ele falou também uma parte lá que atinge os equipamentos que você tem disponível, né? Conhecer, checar, utilizar eles mesmos, né? Às vezes o cara tá com um cilindro lá para utilização, né? Só no treinamento. Não, ó, outra hora recarrega, a gente vai usar aqui no simulado. Né? Então é isso aí, a gente pratica diariamente durante a semana, para quando acontece a ocorrência, fluir de uma forma mais tranquila, né? Que bacana. Energia, quando se fala na questão de emergência dentro do shopping, do abandono de área, como é uma quantidade, muitas vezes, de circulação de pessoas fixas e flutuantes, esse cenário também complementa um cenário extremamente difícil de lidar. E como que se lida nisso daí na prática? Ó, voltando à junção dessa pergunta que ele fez, é muito importante a gente estar falando sobre o treinamento das equipes, né? Eu não posso contar só com os bombeiros, então assim, a gente sempre está querendo demonstrar para eles que a gente precisa de outras pessoas, né? Que vai facilitar para todo mundo. Então o que a gente faz? A gente usa esses treinamentos para deixar a pessoa bem apta. Por exemplo, o bombeiro tá atuando no shopping lá, a gente treinou a segurança no final de semana passado. O que a gente pede para eles? Vigilante, normalmente em shoppings, cada um tá num local ali, posto fixo, não fica fazendo tanta ronda. A gente fala para eles, ó, procura saber o seu posto, mas quando você fez uma inversão com outro vigilante, com alguém, mesmo que você só tá rendendo ali, né, o almoço dele, só tô rendendo o almoço dele aqui, não vai acontecer nada. É justamente esse é o perigo, acontecer alguma coisa a hora que você só tá rendendo o outro posto. Então a gente cobra muito deles isso aí. O cara conheça a planta onde você tá, conversa com outra pessoa se ele tem dúvida. Se precisar, a gente faz um rascunho para você se tiver dúvida. Localização dos equipamentos também, porque nessas horas a gente vai precisar de um isolamento visual, tem o ser humano também que faz as barreiras ali, né, para conhecer, assim, ao pé da letra, diariamente mesmo. O ambiente não muda, mas a nossa cabeça precisa se atualizar, né? Então, usando as equipes mesmo, o público é flutuante, a gente não conhece as pessoas, então ele vai se prontificar, além da brigada que existe, dos lojistas, né? Então, precisa que tá sempre ali andando pela planta e tirando dúvida com outros setores que não é o seu. A gente também, como atende as pessoas, a gente costuma ser bem próximo aos lojistas, né? Que eles se sentem seguros de tirar dúvida com a gente, eles fazem um curso de brigada, então eles vão se sentir mais seguros na hora de agir. Então a gente vai utilizar eles, vai utilizar os bombeiros, a segurança. Então vai ter muitas pessoas, um pouco a mais do que o público que está no local. Então a gente sempre reforça que por mais que você está em outra profissão que não é do bombeiro, você conhecer a parte da segurança, pode ter um parente seu ali, um amigo, né? Então, eu vou frequentar tal lugar, mas ali tem uma equipe bacana, né? A gente se sente mais tranquilo, a gente acaba tendo esse retorno dos clientes mesmo. Ó, já teve uma ocorrência em tal local aqui, legal, a equipe de vocês me atenderam, nem imaginei. Até com animais mesmo. A gente já fez curativo até na pata de cachorro, né? Então, assim, por mais que você tenha essa mentalidade, tem um psicólogo para tal coisa, tem um bombeiro para tirar que é só para incêndio bombeiro, né? Ele tem que ser proativo em diversas áreas, diversos setores ali para que facilite, né? Que tem esse bastidor, mas que ele também precisa ser visto, né? Não adianta a gente fazer um trabalho por fora e isso ficar só com a gente. Às vezes a pessoa tá passeando ali e não imagina. Então, eu gosto mesmo que conta quando teve uma ocorrência mais séria, né? Porque precisa ser visto, sim, essas ocorrências. Não, né? Vai ajudar o nome da equipe do bombeiro, o local que você trabalha, né? Vai expor que ali tem um preparo. Então, a ideia é que ninguém se acomode em nenhum setor que está trabalhando, né? Legal. Nerd, você chegou a ver, esses tempos atrás, teve um incêndio em um shopping, me lembrei agora. São Paulo. Não sei se era em São Paulo ou no Rio de Janeiro, em algum lugar aí, que até um segurança acabou falecendo, um outro bombeiro civil também veio a ficar mal nessa história. O que você me diz ali dessa questão? A gente passa pela internet e também vídeos de muitas pessoas. Que passa muito muita vídeo, né? Muita informação. É aquilo que a gente fala, né? Inclusive, telespectador, é uma dica que eu dou. Cuidado, né? Com essas notícias que rodam pelas redes sociais, pelos locais. Verifica a veracidade dela. Ocorreu esse incêndio que chegou a perder a vida da bombeira, né? E do encarregado de segurança lá. Um item, eu quis ver o lado bom primeiro da ocorrência, né? A gente observou lá que os materiais que deram falha, seja a linha que não estava pressurizada lá, né, da mangueira da bombeira, ela tinha documentado isso.
Então, assim, ela já tinha mandado o e-mail para frente, né? Ela teve um respaldo. Então, assim, tudo que você vai fazer, por mais que você ache que você conhece, equipamento pode ter falha. Só que isso não pode passar batido, tem que ser tudo documentado. As ocorrências que a gente qualifica as pessoas, né? Às vezes vai vir o policial militar ali, ó, o bombeiro já qualificou a pessoa, você vai participar de várias ocorrências. Agora, voltando para o shopping que ele falou, a bombeira tinha documentado várias coisas, irregularidades lá. A questão de vistoria em loja é um item muito grave. A gente faz muita vistoria em loja. Eu gosto não de chegar lá, fazer as fotos, ó, notificar a loja de ninguém à toa. Eu gosto de sair da loja, que a pessoa que esteja trabalhando na loja, ó, o bombeiro veio na minha loja, mas ó, ele me explicou o porquê disso. Caso não dê um item que não dê para corrigir na hora, a gente vai precisar notificar, mas beleza. Ó, ele tá notificando, mas por esse motivo, não deu para corrigir agora, né? Então a questão da orientação mesmo, para a pessoa saber o porquê que você está fazendo as coisas, né? Até porque isso é profissionalismo, Profissionalismo, né? muito bom. É uma coisa legal, né? Que o pessoal às vezes esquece nessa rotina operacional. Acontece. Nossa, pô, aconteceu lá, não foi resolvido. Você fez relatório, você passou para frente. Documenta tudo que você precisar. Tudo que é possível você documenta. Registra foto, né? A gente tem várias ferramentas hoje em dia, além da internet, a gente tem e-mail lá que a gente usa normal, tem o nosso registro, tem grupo, então assim, não só documenta com você e guarda, ele tenta resolver, né? Chega em outras pessoas, não precisa ficar com receio de falar. Às vezes os cargos mais altos que vocês imaginam são as pessoas mais acessíveis que tem, que vão resolver as coisas, né? Então, documenta tudo que você vê de irregularidade, né? Não num tom de prejudicar ninguém, mas ó, é procedimento, a gente vai precisar corrigir, esse material não pode ficar nesse local, pode ocorrer o risco de incêndio, então a pessoa vai ver o porquê que você está notificando ela, né? Ela vai gostar de resolver as coisas, porque ó, o bombeiro não veio simplesmente me notificar aqui, ó, ele orientou, realmente é um risco grave para a gente, né? Para o ambiente que a gente está trabalhando. Então, a questão desde da organização, às vezes o pessoal vê lá, o cara tá querendo me explicar por conta de uma altura de uma sinalização, sim, tudo tem norma, né? Tem um porquê. Às vezes você acessar a loja da pessoa ali, você não tá vendo o extintor, mas ó, a sinalização tá ali, contanto que o extintor não esteja, lógico, obstruído, né? Então, assim, a pessoa, cara, tem bastante informação do que o bombeiro tá falando, não é pensando só no incêndio lá depois que acontece. E nem na questão da estética do lugar, né? Que eu acho que o que mais pega no shopping é isso, né? O lojista tá lá, né? Que é preparado, né? O comércio dele, investiu muito a loja para um certo determinado público. Aí você fala, ó, nessa nível, parede você precisa ter uma sinalização. Não, mas na estética. Aqui é meu quadro, aqui é o local do meu quadro, a marca da minha empresa. Então, assim, a gente precisa ser, lógico, ter o profissionalismo de orientar. Quando passa muito disso, que você está orientando e tal, a gente tem essa possibilidade, a gente vai notificar realmente a loja. Mas primeiro que você seja profissional dessa forma, né? Sim. Que oriente a pessoa, explique para ela o porquê que isso está acontecendo. Qual norma que está sendo embasado, né? Então ela vai falar assim, cara, ó, faz sentido. Então você vai ligar, não só além da notificação para eles, questão jurídica, tudo que é. Ela vai entender, ela vai gostar de corrigir a loja dela. Então ela vai falar, cara, faz sentido mesmo, não, vai para já, vamos resolver de tal forma. Então, assim, a informação chegando na pessoa vai facilitar para todo mundo antes da ocorrência acontecer, né? E realmente, o que ele comentou, documenta tudo que você fizer, o procedimento que você já reportou para as pessoas responsáveis, né? Vai atrás, não resolveu, vai atrás de outra pessoa, né? Não cair ali, já orientei, já avisei, não, avisa, mas tenta resolver, que a gente vai fluir melhor. Tem essa dificuldade mesmo em o pessoal investir um valor alto na loja, né? Só que isso nunca vai ser maior que o valor de uma vida, não vai ser maior que a prevenção, né? Então, você vai estar embasado em alguma norma, alguma atividade que eles vão ser obrigados a cumprir essa etapa, para que aconteça a parte dele e a do bombeiro, né? São vários setores, mas todo mundo tem que respeitar a área do outro profissional, né? Bacana. E a questão da segurança no trabalho dentro de shoppings, como é que funciona essa história? Por mais que é uma atividade, né, que a gente fala que segurança do incêndio não é segurança do trabalho, diferente, mas está uma coisa ligada à outra, né? E acaba ali, né, que o bombeiro civil dentro da edificação, ou profissional que trata, né, sobre a questão de segurança contra incêndio, tem esta complexidade, né, de fazer normativas, ações de segurança do trabalho. E dentro do shopping, como que isso funcionaria? Como a gente está muito focado ali no atendimento mesmo, esse profissional é muito importante, porque normalmente a gente vai estar no posto, vai estar em ocorrência, ele vai estar onde? Na sala dele. Ele vai fazer o trabalho dele, lógico, de verificar a obra,
o contorno ali, acontece muita coisa, igual eu falei, então às vezes o cara tá lá na administração, no técnico de segurança, tá trabalhando bastante, tá, né, entendendo das normas, tá reportando isso, tá fazendo atualizações de material do pessoal. Então, como a gente está no posto físico, a gente precisa ter essa comunicação com o técnico de segurança para que ele entenda o dia a dia, né? Porque às vezes o cara está preso lá, sabe de algumas coisas, mas quem está no dia a dia é totalmente diferente, né? A gente fala, por mais que tem norma, tem os meios de fortuna que a gente brinca, né? Na hora da ocorrência vai ter muita coisa que não tem no papel. Então, a gente precisa levar essa informação para o técnico de segurança, né? Ó, a gente fez o trabalho aqui e tal, funciona dessa forma, mas ó, devido à nossa planta ser desse jeito, esse é o público que a gente tem, está acontecendo tal coisa, então ele precisa de receber essa formação que a gente tem no dia a dia, né? Não só da importância que ele tem de conhecer as normas, de conhecer a edificação, então precisa dessa junção das equipes mesmo, para que funcione. Não só o bombeiro sabendo o que tem acontecido ali fora, e nem ele só na administração lá. Então, assim, é de extrema importância essa junção das atividades, né, das funções, para o que o público, igual você falou, desde o lojista, o cliente, é muita gente que acontece lá, então precisa de estar sempre acontecendo as reuniões, né, e falando de verdade ali, sem, né, tentar esconder algum tema do que acontece, tentar resolver. Então são profissionais de extrema importância, que é o que às vezes busca antes da gente essa informação, né. A gente está focado no atendimento, no APH, mas a gente vai se basear em quê? Em normas. Então eles estão mais à frente que isso, né, nessa questão, lógica, tem um bombeiro que está indo atrás também, mas ele já é dessa função, então ele vai se antecipar de algumas coisas, a gente vai juntar a parte prática com as normas dele, né, para que a gente faça tudo dentro do que é permitido. Então. Legal. E quando nós temos também hoje, né, que está surgindo muito aqui, né, no Brasil, em algumas cidades também, aquela moto elétrica, né, a bizinha elétrica, pequenininha, e também agora está tendo um fluxo grande de carros elétricos. E aí, como é que funciona essa questão de prevenção contra incêndio com esses tipos de equipamentos elétricos? Esse público tem aumentado, igual ele falou, desde do carro, né, dos primeiros carros elétricos que teve em 2010 aí, as motos, o pessoal tá dando uma abusada, já também estão sendo cobrados, né, pela legislação deles aí, de utilização de capacete. Só que o que vem bastante em shopping, carro elétrico, né? Então a gente já chegou alguns materiais pra gente, o pessoal já foi treinado para isso. Eu queria deixar uma coisa bem clara, o Bombeiro Militar de São Paulo tá estudando o tempo todo, o pessoal tá se atualizando, tá ocorrendo algumas mudanças, né? Um exemplo, o carregador podia ficar em subsolo instalado, pode ou não pode? Então a maioria em shoppings tem até em subsolos, né? Em vários shoppings que a gente vai. Então a gente tem para a bateria de lítio, né, aquele extintor na cor verde, que o pessoal, muitos não viu, ele não é como o extintor convencional, que você chega ali, né, mira com a sua distância de segurança e resolve o incêndio. Não, ele precisa a gente vai falar de uma forma que vocês entendam mais tranquilo, o público que assistir, uma barra de ferro que vai debaixo do veículo, né, aí tem a manta que vai por cima do veículo, tem esse extintor também para... Então, assim, são diversas etapas, a distância de uma localização de um carro para outro. Às vezes o pessoal cobra uma norma do shopping, a questão de distância de vaga de um veículo para o outro. Aí o cara que vai pagar o estacionamento, mas está usando 2 vagas, então financeiramente também para eles vai impactar isso, né? Então está sendo atualizada a questão de material para combater esse incêndio. Está ocorrendo já, a gente já tem, desde o ano passado, a gente teve bastante treinamento já sobre isso. A gente tem espalhado pelos shoppings aí também. Esse equipamento, ele fica num carrinho, a gente chama carrinho de crise, né? Uhum. Então ele vai estar uma distância mais próxima ali dos veículos elétricos, né? Bem reposicionado. Às vezes o cliente não está vendo esse material, mas já estão em vários locais estratégicos, né? É um item bem preocupante mesmo. Por mais que o pessoal está se atualizando lá, não é tão divulgado. Também acontece ocorrência sobre isso aí, né? Não adianta o pessoal falar, carro elétrico ainda não teve. Tem bastante ocorrência em outros locais, mas também o pessoal está se atualizando, está se preparando para chegar a uma coisa definitiva, né? Então, assim, não tem um material que só isso resolve, chega lá, apaga. Enquanto o veículo tiver bateria, ele vai estar incendiado ainda. Então, vai ter esse isolamento do veículo, né? O pessoal da manutenção também tem alguns carrinhos, parece um carrinho de rolimã mesmo, para afastar os veículos que estão próximos desse carro que está sendo incendiado ali, né? Então, é um item bem preocupante, porque são diversos fatores ali que para você resolver uma situação dessa, né? Não é igual o extintor que o pessoal utilizava no carro, vai lá, né, resolve o problema, já era. Não, carro elétrico é um item bem preocupante, mas tem bastante gente trabalhando para resolver isso aí também.
Mas Legal. a gente tem treinamento, a gente tem equipamento para resolver isso também lá. Que bacana. E a questão assim, quando a gente vai classificar, né, riscos e perigos, né, temos três mais evidentes aí, né? Escadas rolantes, Volante, praça de alimentação, né? E muitas vezes, né, a própria equipe de manutenção do shopping, elevadores, né? E pode dar aí, problema. como que é essa história? Acontece muito mesmo, igual a gente falou, né? Que quem frequenta shopping, às vezes a mentalidade dele vai até para isso, só, né? Aqui pode acontecer só uma queda de escada. O pessoal hoje em dia é liberado, tem os restaurantes que aceita pet, né? Que é muito bacana isso aí, pessoal. Então, o que acontece? O pessoal tá distraído, tá num ambiente para isso mesmo, para ser acolhido, né? Então, o pessoal frequenta muito shopping até com animais. Às vezes tá subindo a escada rolante, não pegou o animal no colo. Ali tem a sinalização, ó, né? Carrinho de bebê, orientação que ajude, o pessoal comenta, ó, pessoal, vocês não preferem ir até o elevador? Às vezes o cara já vem no impulso ali, já embica o carrinho dele de criança, enrosca, então vai ter a queda do um bebê, da família, idoso de escada também pode, acontece bastante. Então o pessoal burla um pouquinho, às vezes o elevador está próximo, a pessoa não quer ir, então vai ocorrer a queda na escada. Pessoal de idade, né, que tem mal-estar e realmente tem isso também. Elevador, que olha falou, a manutenção toda hora é acionada nos locais, né? Mesmo que não deu problema, o pessoal vai mexer. Então, o cara tá em cima de uma. Tá equipado lá certinho, tá cumprindo a norma, mas acidente ocorre. Então, fluxo muito alto de veículos. O shopping não pega só ali dentro, né? A gente atende todo aquele contorno ali, né? Não é Então, só dentro do shopping, a é gente atende estacionamento do shopping também, né? aquela região toda ali, queda de moto, né? Até veículo mesmo. A gente já chegou a pegar capotamentos ali. Então, assim, é muito complexo mesmo. Então, é a extrema importância de você conhecer a área que você está trabalhando, né? Cara, eu sou bombeiro, eu gosto, beleza, mas até onde que eu estou indo para conhecer os tipos de ocorrências, né? Então, você gostando da área vai facilitar você buscar essas informações, né? Às vezes um veículo capotado ali, o bombeiro militar, quando ele chegou, a gente já tinha calçado o veículo, né? É o primeiro procedimento ali, lógico, tem alguns também, mas esse cuidado ali, não de chegar a pôr na mão lá na vítima, sou bombeiro, vou atender, dá licença, A não. famosa análise de cena, né? Então, assim, são diversos fatores, assim. Às vezes, antes da gente pôr a mão, a queda de um motociclista que caiu ali, a aproximação com ele, né? Às vezes ele tá com o rosto virado pro lado direito, você vem por trás dele ali, ele vai querer ver quem que tá atendendo ele, né? Então já pode dar uma lesão nele ali. Então, antes de a gente tocar na vítima, já tá sendo cumprido diversos procedimentos ali, né? A preocupação com o cenário. Então, isso só tende a aumentar a quantidade de equipes treinadas para isso também, mas depende muito da curiosidade de cada um, né, da vontade. Então, até esse vídeo que a gente está fazendo aqui é importante para o pessoal também que está se formando ter ideia da complexidade que é um ambiente desse, né? Não ficar achando que vai fazer só um checklist ali. Muita informação também no HT nosso também. A gente participa, não escuta só a hora que deu um problema. A gente está ouvindo informação do estacionamento, ouvindo informação, né, da central. Então, você saber se posicionar ali, saber o que tá trabalhando ali, tá, mas eu tô atento a tudo que tá acontecendo ao redor. Então, é muita informação, né? Acho que a maior grande, assim, né, caracterização, né, é que qualquer eventualidade de ação, muitas vezes ela tem que ser oprimida, né, para que não assuste aquelas outras pessoas que Isso, estão ali no tem esse shopping, cuidado né. também. É um cuidado, eu acho que extremamente grande. Importante. A parte da comunicação, né? Um exemplo, deu uma brevidade, que é um item mais sério, né? O exemplo, tem uma brevidade, o pessoal fala, ó, o pessoal teve uma queda de escada. Eu tô dentro do shopping, o pessoal tem essa orientação, né? O bombeiro não pode correr e tal. Você imagine, a pessoa tá caída na escada, algumas pessoas já gesticulando pra gente, tem câmera, tem segurança, tudo, e vê o bombeiro caminhando. Então tem essa dificuldade também. Às vezes o profissional vai cobrar que o pessoal não corre, que não vai assustar o pessoal, mas assim, a gente quebrou um pouco esse protocolo, a gente demonstrando que tá sabendo o que tá fazendo, porque assim, eu não vou caminhar, cara, sabendo que tem uma pessoa caída lá, pode estar com sangramento, né? A pessoa vai acionar, o bombeiro tá vindo nessa calma toda. Então, assim, por mais que você vai com calma, mas que você tenha essa proatividade de ir rápido até o local, o engasgo não dá para você caminhar. Um exemplo, a pessoa pediu uma brevidade, cara, a pessoa engasgou, mas eu não quero assustar as outras Acontece pessoas. muito em praça de alimentação, né? Muito, cara, seja criança, idoso, cadeirante, às vezes a pessoa, né, tem algumas comorbidades, e então você imagina, não vou correr para assustar o pessoal. Cara, um segundo que você perde o engasgo, você perde a vítima.
Você perde a pessoa ali. Então, tem essa dificuldade também pro pessoal se atentar a isso, né? A diferença de você ouvir uma informação que está pedindo brevidade, eu corro mesmo. Então, a gente mostrando a importância do bombeiro no local, a gente quebrou esse paradigma mesmo de, toma cuidado, não, que assuste as pessoas, mas, ó, o bombeiro tá indo resolver alguma coisa lá. Então, outro segurança se aproxima ali, ó, se alguém, o que que tá acontecendo? Como não soou nenhum tipo de alarme, nada, é a nossa informação no HT, a pessoa vai falar, não, o bombeiro tá indo resolver alguma coisa. O ser humano tem essa curiosidade mesmo, né? Ver um policial, um bombeiro, alguém assim fazendo alguma coisa, já tem é o instinto mesmo do ser humano. Mas beleza, o bombeiro tá indo para resolver. Então, tem situações que você precisa ter essa avaliação em segundos também, né? Cara, um engasgo, tô caminhando aqui para ir, às vezes você tá longe da praça de alimentação, por mais que você trabalhe em equipe, vai ter bombeiro em outro setor, em outro posto, mas o engasgo não dá para você esperar segundos de caminhar, de não querer assustar o pessoal. O que é mais importante, né? A vida. Então, eu seguro o HT ali, a gente vai chegar o mais rápido possível. E graças a Deus a gente pegou bastante ocorrência que deu certo dessa forma, né? Então é a importância de você estar atento às situações, à informação que está chegando até você, né? Prestar bem atenção. Imagine a central te passando uma informação ali dentro, e você não entendi o que aconteceu, né? Não vou falar os códigos aqui para o pessoal entender, mas você precisa entender rápido essa informação e o cuidado que a gente passa nos treinamentos também, até para a central. A gente que passa esse treinamento para eles, passa uma informação com clareza para a gente, né? Às vezes o vigilante está no posto, às vezes ele está perto da ocorrência e a gente não está. Então, assim, que ele passa essa informação na rede para a gente com clareza, né? Então, a gente vai chegar rápido, mas vai, né, chegar já sabendo mais ou menos do que se trata. Ele não precisa conhecer de APH, mas, cara, teve uma queda aqui, a pessoa está inconsciente. A gente treina eles, então essa informação tem que chegar... A saber identificar e a comunicar. Pra gente, né? Então, porque a gente tem segundos para entender a ocorrência, o material também é uma coisa bem bacana que acontece, a gente vai até passar isso aí para frente outra hora. A gente está indo para a ocorrência, eu não vou lá na minha sala pegar todo aquele material, a gente tem vários itens espalhados ali pelo local, uma coisa para tranquilizar o pessoal que frequenta esses ambientes também. Tem vários setores ali específicos, os kits separados, espalhados. Então, às vezes eu estou indo lá, já estou solicitando a maca, o próprio vigilante, outra equipe está trazendo para a gente a maca. Então, o bombeiro está chegando para avaliar, o material dele já está chegando tudo ali, então é muito rápido. Acontece do pessoal mandar e-mail pra gente, né? Cara, foi muito rápido o atendimento de vocês. Só que para chegar nesse... É legal o agradecimento, muito bom, mas a gente sabia que a pessoa saiu bem dali, cara, vieram ser atendida pela gente, deu tudo certo, né? Conversar com o familiar também, né? Explicar, não ficar fixado na vítima ali. Tem muitas pessoas que estão do lado ali, às vezes o pai tá assustado, a mãe, né? Tem uma criança ali, então abraçar a ocorrência no contexto mesmo, né? Saber tranquilizar uma criança, né? Sair do perfil ali, né? A criança não sabe que tem um segurança ali que tá ajudando ela. Ela tá vendo uma pessoa de preto ali, né? Então, saber filtrar mesmo o ambiente que você tá, às vezes aí o pessoal chega, cara, muito legal que vocês atenderam a gente muito bem, atenderam rápido, porque tá sendo treinado isso antes de acontecer, né? Então, às vezes a gente tá chegando ali avaliando, ó, cara, chegou a cadeira, chegou a maca, né? Maca flexível lá, que é aquela que a gente só de transporte mesmo, né? Então, a maca rígida, tudo. Então, assim, olha onde que vai a ocorrência, né? Isso é bacana, porque um dos conceitos aqui nosso da CETSEG, né, é sempre a gente dar o conhecimento, né, sempre voltado para a realidade que a pessoa vai estar inserida e realmente saber o que fazer no momento da ação, né? E também, complementando, né, com a sua fala, galera, conhecimento nunca é demais. De jeito nenhum, a gente está engatinhando. Igual o Néger tá falando. Não é só porque você terminou um curso de bombeiro civil na CETSEG, tá num posto bacana, né, em algum lugar aí, e você, vai ficar só essa vida inteira aí, né? O perigo que a gente tem até para achar profissionais mesmo, né, para pegar um posto desse, às vezes o cara tá nesse comodismo, o cara assumiu um posto lá, cara, aqui é muita ocorrência, aqui, isso aqui não, no posto que eu trabalhava não tem isso. Então vai da curiosidade mesmo, cara, você gosta da área, né, troca essa informação com outras pessoas, né, igual quando tinha 2016, 2017, a gente corria aqui em volta das escolas, eu nem imaginava, eu já tinha essa vontade, mas que a gente ia abraçar tanta coisa legal dentro da área do bombeiro, né? Sim. A gente passou vários domingos aí, eu sou muito grato a você, o Demetrio, o pessoal, pelas oportunidades, eu costumo brincar com as pessoas que eu converso sobre vocês, assim, que quem passa perto de você, ou do Demetrio, tá toda hora querendo ler alguma coisa, você não consegue ficar acomodado perto do pessoal. Se você conversar um pouquinho com eles de outro assunto que seja, daqui a pouco você, cara, eu preciso estudar, né? Então é legal isso, tá? Esteja perto de pessoas assim que vai te motivar na sua área.
Não é tão difícil pegar um posto bacana, pessoal. Na área aí é muito boa a área do bombeiro. É que falta profissionais eu acho mesmo. que falta profissional Falta, bom, tá? né? Dificuldade muita. Vaga tem só vaga. que falta profissional bom no mercado, Tem vagas. né? A gente escuta, né? Cara, fiz o curso há tanto tempo e não consigo e tal, não sei o quê. A gente até acha até engraçado. Você fala, cara, quando a pessoa fala isso aí, tem gente que tem dificuldade? Tem, realmente, né? Não tem vaga para todo mundo, assim, mas a gente vê que tá faltando um item simples ali, cara. É o profissional, o cara chegar lá, conversar, ser transparente com a pessoa, né? Cara, ó, não sei sobre isso, mas é um tema que eu já tô indo atrás, tô pesquisando. Pra quando chegar lá tendo um gestor, eles querem uma pessoa proativa. Você não pode ficar pensando só na área do bombeiro. Ó, esse cara é comunicativo, ele vai treinar, tá querendo treinar minha área de segurança, ele quer passar informação pra frente, então ele vai falar assim, cara, com um profissional desse, eu tô ganhando vários setores, né? Não pode ir lá pensando, ó, eu sou bombeiro, o que o bombeiro faz? Vai atender ocorrência, vai, né, fazer vistoria, fazer toda essa parte. Cara, esse profissional é mais completo que outros que vieram falar comigo, né? Então, você ser comunicativo mesmo, né? Ser sincero sempre, pessoal. Não adianta você chegar lá e levar 50 certificados para ele e nunca ter participado de nada, não ter, né? Então, tenha um monte de conhecimento mesmo, mas foque para um determinado assunto ali que você gosta, tenha facilidade, né? E saiba de diversos assuntos, mas escolha um perfil ali que você gosta, né? E falta muito profissional. Ali, né? Igual o Nerd tá falando, né? Muitas vezes você vai naquela realidade assim, vou trabalhar dentro de shopping. Sim, vai ter só primeiros socorros. Aí você começa a ver que tem manutenção, que você precisa fazer manutenção de botoeira de emergência, alarme de emergência, dar treinamento, fazer liderança de equipe, separar tudo material, conferência. Aí você fala, não, eu me foquei só em primeiros socorros porque eu achei que só primeiros socorros tinha dentro do shopping. E, cara, não é muitas vezes. Se você andar hoje dentro dos shoppings, você vai ver que o bombeiro civil do lado da calça dele, né? Tem uma chave. Tem muita chave, a gente até. Tem chave, tem ferramenta pendurado, né? Os outros falam, mano do céu, o que o cara tá passando esse aqui? Esse monte de chave aí, não? Né? A gente tem uma coisa bem legal, que a gente tem uma sala muito bacana, que um material muito bom pra gente usar, dá até gosto mesmo, assim. Então, é legal. Eu lembro que eu assistia vídeos no YouTube antes de eu entrar pra área, o cara sentado assim numa salinha, os equipamentos dele todo atrás. Então eu ficava pensando, cara, que bacana, o cara tem todo esse material disponível pra ele ali, né? E hoje eu tenho, então eu reconheço isso. Então, eu gosto mesmo de falar que a gente tem esse material bacana para utilizar, de usufruir mesmo disso, né? Que é algo que a gente, desde quando eu assisti os primeiros vídeos lá. Sim. Então hoje, quando a gente tem esse material, você tem que valorizar mesmo, né? Sim, exatamente. A sua função de ir atrás mesmo. Cara, às vezes eu assisti um vídeo lá, o cara tinha um material simples, hoje a gente tem um material top de linha. O que você reporta, o pessoal chega até você, esse tipo de material. Então tem que fazer uso mesmo, né? Pesquisar, né? A área do bombeiro abrange muitos setores. Então a dificuldade hoje tem vaga para o pessoal, né? Pegar um posto bacana, só que o profissional tá difícil de achar um profissional. A gente tem que ser bem transparente, assim, às vezes o pessoal faz muita entrevista lá, fica 2 dias no posto, cara, ele começa a assustar com o tanto de ocorrência, né? Então, ele vai tendo aquela visão que ele tinha de como cliente, só que ele tem que pensar como bombeiro, criar situações na cabeça dele. Então, eu tô trabalhando, mas eu já imaginei o pior cenário que vocês imaginaram, eu já crio na minha cabeça. Sim, que é o que a gente fala, né? O mal de ser bombeiro é isso, que qualquer lugar que você olha, você fala, e se isso daqui acontecer? Sempre pensando, sempre pensando. Nunca pensa pro lado positivo, né? O pessoal até brincava comigo, cara, você vem pro plantão sempre querendo pegar ocorrência, e pior que eu vou, cara, a gente não quer o mal de ninguém, claro. Sim, é igual a gente tá conversando, né? Nós pensamos na prevenção para que não venha acontecer, mas a nossa cabeça pensa naquele negócio, e se acontecer? Se acontecer, eu já sei por onde ir. Porque a gente tem um tempo muito curto, pessoal, para resolver, para absorver a informação, né? Então, a gente tem parceria, a gente faz vários simulados com o bombeiro militar, que é uma coisa extremamente importante em Campinas. O bombeiro militar vai lá, a gente faz diversos tipos de treinamento. Então, até eles mesmos, eles têm uma imagem legal. Fala, cara, a gente tá indo lá, ó, tem um pessoal muito... você vai estar num shopping, deu uma ocorrência mais séria, acionou o bombeiro, beleza, o militar, né? Fugiu do princípio de incêndio, tem um incêndio de grandes proporções. Ele vai te questionar, né? Saída desse restaurante aqui, por onde que tem uma saída? Imagina, cheio de fumaça local lá, né? Então você precisa receber essas equipes, né? Olha o tanto de informação que precisa, cara, não pensando só em você, né? Que eu sempre gosto de reforçar isso. Você tem que pensar num contexto. Então, vai vir um comandante ali do Corpo de Bombeiros, vai querer trocar essa informação com vocês, por mais que você tá na ocorrência combatendo. E não fazer igual uns bombeiros, né? Que eu já fiquei sabendo. Bombeiro civil impedindo a entrada do militar dentro da edificação. Sem condições. Então, a gente fica até muito contente quando eles estão no local, porque a gente vai arrancar muita informação deles, a gente já pegou ocorrências sérias mesmo. Não tô aqui... Acho que isso é uma rincha que tem, né?
dentro da área, né? Que bombeiro civil ele não tem que se misturar com segurança patrimonial, muito, não tem que se misturar com o pessoal da manutenção, não tem que se misturar com o bombeiro militar. Né? É totalmente igual o Néger tá falando, é totalmente ao contrário, né? Eles gostam, o pessoal que tem qualificação são as pessoas que mais quer compartilhar informação com você. E outra informação, o bombeiro militar vem lá, cara, ali é um pessoal que gosta do que tá fazendo, então o pessoal padrão ali, né, tá resolvendo as coisas, ele vai fazer questão de compartilhar. Não existe assim, às vezes na internet, aí no Instagram da vida, o pessoal pode ainda achar que existe isso, né? Mas quando você tá pegando ocorrências, a gente já pegou ocorrências muito sérias aí que, antes do bombeiro militar chegar, quem que tava na ocorrência? A gente. Então, assim, você fez algo legal ali, eles vão reconhecer isso, vão trabalhar junto com você. A gente mesmo já pegou vários incêndios mesmo de grande proporção, trabalhando junto com o bombeiro militar. E quebra um pouco isso que o pessoal acha, né? Que eles não querem se misturar nada. Se ele vê que você é um profissional ali que também tá aprendendo, é cada um no seu setor, cara. Eles respeitam a gente. Eu tenho muita admiração pela essa pessoal do bombeiro militar, né? Então é totalmente ao contrário. Então quem vive o dia a dia ali, você se qualificando, você fazendo as coisas, vai acontecer. Você vai ter contato com esse pessoal, né, que tá na rua também. Só que quando eles são acionados, é você que vai estar na ocorrência. Então a importância de você conhecer tudo que está acontecendo ali, receber essas equipes, por mais que tem outro bombeiro atendendo, ou você, a saída desse restaurante é por trás, tem uma janela por aqui, dá para acessar por aqui. É extremamente importante, né? O que a gente fala para todos os bombeiros, né? Conheça a edificação que você está, quanta quantidade de água que você vai ter para combate, a rota de saída, bombas, tudo onde que tem um extintor, onde que vai ter as maiores complexidades, né? Onde que ele pode fazer acesso. O pessoal pode correr para subsolo, correr para banheiro nessas horas, ocorrência de loja. Você conheceu outro item bacana que eu vou confirmar agora. Vou dar até um abraço para um amigo Bravo 3, que eu chamo ele de Bravo 3, o Matheus trabalha comigo à noite. A gente tem uma afinidade muito grande, um exemplo, deu uma ocorrência, cara, a gente vai cair pra dentro da ocorrência, só que assim, um bombeiro tem confiança no outro, né? Porque ele sabe que um tá pesquisando, uma ocorrência que a gente teve, que eu achei muito bacana, enquanto ele tava combatendo ali, eu já acessei a parte dos banheiros, porque as pessoas podem correr para lá, né? Então, o bombeiro já tá combatendo, tá dando certo ele dele combater sozinho, então, ó a preocupação com o contexto da ocorrência, né? Se eu ficasse focado ali só no incêndio, beleza, cara, loja lotada de gente, será que não pode ter um cadeirante ou alguém que se assustou, correu pro banheiro? Então, você trabalhando em equipe, né, tendo confiança no seu parceiro de trabalho, vai sair muito bacana isso, é gratificante a nossa função, né? E a ideia nossa é essa, que o bombeiro civil tire da cabeça quando se forma, né, por mais que tenha as empresas igual a SETSEG, vai falar desse tema que acontece bastante coisa, mas que ele saia do checklist da cabeça dele, né? Ele tem essa visão ali, não só como cliente, mas da complexidade e a importância do trabalho que precisa ser feito, né? Aquilo tem que você comentou, né? O checklist é essencial. Essencial, vai fazer mas também. Não é a única coisa que existe, né? Precisa abrir. Tem outras etapas também envolvidas ali. Documentar tudo que faz, conhecer a planta, trocar ideia com outros setores, né? De buscar informação com outras equipes também. O fluxo é bem grande, tem trabalho para todo mundo aí. É bem gratificante você ver as coisas acontecendo, né? Quando ocorre a prevenção, legal, mas quando deu ocorrência, o pessoal foi lá e fez o que estava disponível e até mais, né, com outras equipes aí. Tudo que a gente faz hoje em dia precisa de outras pessoas, né? O bombeiro trabalha com outras pessoas, né? É igual muitas vezes quando se fala trabalhar, né? A questão muitas vezes de pressurização, né? Muitas vezes não é o bombeiro que tem empresa que vai solicitar aquele que vai mexer na casa de bomba, mas é o cara da manutenção. Da manutenção, é extremamente importante. Aí você gruda no cara da manutenção, você aprende muito mais com o cara da manutenção. O cara tá ali trabalhando no exemplo, a gente tá 5 anos ali, o cara tá 18 anos ali. Então, um exemplo, quem vai estar combatendo incêndio na hora? Não vai dar tempo de ter um bombeiro lá na casa de bombas, né? Normalmente. Sendo mais transparente com vocês. Então, a manutenção já tá aliada com isso. Então, assim, o cara vai correr lá pra casa de bombas, a gente tem a comunicação com o FHT. Então a gente vai ter essa troca de informações, não só na hora da ocorrência. Vai na sala do cara da manutenção, vai com ele também lá, né? Eu mesmo, sempre que a gente tem essa oportunidade que a gente vai na casa de bombas, às vezes você pode ir o ano todo lá. Toda vez que você for lá, esse cara vai te passar uma informação diferente, né? O equipamento é o mesmo. Só que a mesma coisa. É muita informação. Muita informação em um equipamento só, equipamento só. Então, ele falou, essa chave serve para isso, você puxa esse botão serve para isso. São muita coisa que você aprende. Então, você ter essa mentalidade de né, a humildade de querer sempre aprender com as pessoas, você não perde nada, na verdade, em querer estar sempre aprendendo, né?
Então, é realmente isso, o bombeiro vai estar combatendo o incêndio, a manutenção que vai estar lá na casa de bombas lá. Só que isso não impede que seja individualismo nessa hora, né? Sim, Tem que ter o dia a exatamente. dia mesmo. Ou meu posto está tranquilo hoje, hoje eu vou treinar com meus equipamentos. Não tá dando muita ocorrência, o outro bombeiro tá em QAP, ninguém tá ficando na mão, mas ó, vai lá utilizar seus equipamentos. Hoje eu vou falar com o cara da manutenção, ele tá ali tomando um café, vamos chamar ele lá. Apresenta, tentar implementar algumas coisas, né? Você que tá ali no dia a dia, você consegue. A gente melhorou muito até a parte da segurança. Questão do isolamento, né? A gente tem equipamento lá com isolamento visual, vários setores, né? Mas, por exemplo, estou atendendo a ocorrência, às vezes a gente tem a preocupação que a segurança não esteja virada pra gente, né? Então a gente observar muito, tô atendendo aqui, ó, mas tem uma senhorinha que tá ali, tava acompanhando. Então, o pessoal já se atentar, trazer uma cadeira pra pessoa que tá ali de acompanhante, ficar protegendo o nosso atendimento ali, né? Porque às vezes você tá em atendimento. Não tem muitas vezes como você ficar naquela, tô atendendo aqui, tem Isso. uma pessoa ali uns 2, 3 metros que tá olhando a Às vezes vem em operação. cima da gente também, às vezes Aí você tá vai atendendo. muitas Ô, vezes em bombeiro, cima. é minha mãe, eu não sei quem, cara, deixa eu ver, não sei o que, quer pôr a mão. Eu vou ligar pra. Então, assim, cuidado com a pessoa passar essa informação, ó. A gente costuma falar pra eles, né, acalmando a pessoa na hora da ocorrência. Espera a gente atender, depois você comunica com seu parente, né? Ela tá num local seguro aqui, tá sendo bem atendida. Às vezes você vai assustar mais pessoas. Então a ocorrência vai ligar pra pessoa lá, o familiar vai ligar, ó, a mãe caiu em tal local, o bombeiro tá atendendo. Então a pessoa escutou o bombeiro, nossa, vem passando mal lá da casa dela, perigoso bater o veículo na rodovia também. Então, assim, tá vendo o cuidado até onde que é importante? Ó, espera a gente atender, daqui a pouco você avisa, ela tá bem, né? Sempre comunicando. Criança também vai lá, enche uma luva com bexiga, deixa a criança ali, né? O outro bombeiro tá atendendo ali com o pessoal da enfermagem também. Cara, tá mais tranquilo com isso. Vai ali, conversa com a criança ali, com os pais, né? Explica o procedimento, se vai remover para algum local, né? Vai acionar a própria convênio da pessoa, mas sempre esteja informando o pessoal, acalmando, tranquilizando, né? Do que você se trancar numa sala lá, atendendo lá, com a enfermagem, com todo mundo, atendendo a ocorrência, o pessoal tá numa salinha ali desesperado, cara, o que será que tá fazendo aqui, né? Cria mais pânico Cria na mais pânico, pessoa. então, estabilizar mesmo a pessoa ali, né? Às vezes também, você tá fazendo vistoria, você conversa com alguém, às vezes a pessoa tá ali, cara, com a cabeça longe, tá tendo uma crise de ansiedade, e você fala, ó, conversar com a pessoa mesmo, se uma hora você não tiver legal também, pode procurar a gente lá, não precisa esperar entrar na crise, né? Você se aproximar da população mesmo, né? De o pessoal entender, cara, tem um bombeiro, uma equipe aqui, mas não é só para incêndio, né? A gente pode ir lá conversar com eles, né? Então eles se sentem seguros, cara, eu tô num local aqui que se eu precisar só trocar uma ideia com o bombeiro, eu vou conseguir. Se precisar de um ambulatório, vai ter equipamento, então abrange muitos setores aí, que a gente está sempre querendo se aproximar do pessoal dessa forma, né? Que bacana. E, Néger, como finalização, né, desse episódio do Pod de Segurança, qual dica que você dá para o nosso público aqui que está assistindo, né, ao nosso podcast? Uma dica tanto para os profissionais que já estão na área e os que estão começando também, para não se acomodar. Às vezes pode estar difícil para você agora encontrar um posto, mas às vezes falta uma coisa mais simples. Você fica preocupado com fazer um monte de cursos, mas você não teve até o network mesmo, de conversar com a pessoa que já está no posto. Às vezes o cara está precisando de um bombeiro bom lá, e você não, o orgulho, né? Eu fiz o curso, mas não vou pedir uma vaga para esse cara. Não é a vaga, vai conversar com o cara, ver qual que é a necessidade dele, né? Às vezes você é um perfil que o cara tá faltando, tá procurando há muito tempo. Sim, o Demetrio fala, né, o coordenador de cursos aqui nosso, que sempre que a sua oportunidade de emprego não começa quando você sai do curso, ela começa quando você está fazendo o curso. Fazendo o curso, né? Porque muitas vezes tem técnico de segurança do trabalho, tem gente que já está com posto garantido. Você tá perto da pessoa ali é o seu colega de classe. Sim. Que vai garantir seu emprego. Aí é isso que a gente fala para os nossos alunos. Fala assim, galera, e aí, como é que tá a sua postura? Como tá seu network? Você tá conversando legal? Você tá se comportando bem? Você tá correndo atrás do conhecimento? Tá indo fazer as coisas, né? Não tá... Quem vai garantir o seu emprego não somos nós. Nós damos o caminho para vocês. Uma bela de uma oportunidade, né, a oportunidade, né? Mas quem vai seguir o caminho é você. A área abrange muitos setores aí que você pode, né, atuar. Não só em shopping, nada. A gente mesmo... É que aqui não dá nem tempo de falar de tanta ocorrência que a gente pegou. Muito grato a oportunidade que vocês deram. Mas assim, não se acomode. Desde buscar o seu trabalho que você quer, até quando você estiver no posto. Cara, já tô num posto legal aqui, tô pegando as ocorrências, tá acontecendo as coisas. Aí é que é a tendência do cara, né? Se acomodar. Esse é o maior perigo que a gente tem também, né? Então eu mesmo me cobro muito, a gente tem uma equipe legal lá que tá sempre indo atrás das coisas. Você não se acomodar, porque quando acontecer a ocorrência, você vai numa tranquilidade assim, resolver mesmo, né? Não que você vai até o local com calma, mas eu tô querendo dizer que a situação para você não vai te impressionar em nada.
Então, assim, a complexidade vai ser grande, mas, cara, a gente está preparado, vamos lá resolver isso aí. Você vai colocar a sua equipe lá, né? Então, não se acomode, busca informação, busca conhecimento. Às vezes a sua oportunidade, o cara tá do seu lado precisando de uma pessoa no posto dele lá, né? Um bombeiro legal, às vezes você tem aquele orgulho, não, eu me formei, eu tenho 1000 cursos lá, mas você não falou pro cara, né? Você tá buscando um trabalho, qual o seu perfil é esse, o cara faz, seu perfil é o que a gente tá procurando lá. Então, quebrar um pouco essa parte do orgulho e não se acomodar, eu acho que é a palavra principal aí, né? Bacana. Bem, pessoal, esse foi o nosso episódio do Pod Segurança. Se atentem para os próximos episódios.